E aí, pessoal, é, queria falar um pouquinho. Fala, meu Deus, olha o erro aqui. Não vai recomeçar, não, vai partir da agora, de agora. Enfim, é, eu queria gravar um videozinho pra eu falar de um preconceito que eu acabei de eliminar, sinceramente. E eu tô meio doente, eu ainda tô falando. E se eu tô falando é porque eu amo você. Então, seja grato. A garganta tá doendo, eu ainda tô conversando. Mas enfim. Acabei de eliminar um preconceito que eu tinha. Qual é o meu preconceito? Qual era, melhor dizendo, meu preconceito? É, eu tinha um preconceito muito grande com produção de. Como é que eu digo? Produção de contos, sabe? Não era muito grande, mas eu ainda tinha um. Eu ainda olhava meio assim de lado. Porque tem muita gente que gosta muito de produzir só contos e tal. E eu sempre ficava com a ideia de. Eu não sei se isso é a forma mais alta do teu potencial. Não é algo necessariamente ruim, mas eu via isso como uma forma de estagnação, sabe? Mas agora que eu tô inventando de utilizar o meu trabalho pra meio que mostrar pra galera do que eu sou capaz e tal, e fazer meio que um marketing, das coisas que eu produzo. Eu, desde então, eu fiquei com essa ideia de talvez seja bom fazer algumas coisas que eu consiga mostrar, né? É tanto que eu fiz algumas parcerias com alguns artistas. Tô tentando produzir algumas ilustrações da minha história para acompanhar alguns textos curtos. E essa ideia das ilustrações e os textos curtos, que são textos de lore, né, que explicam o que existe por detrás das histórias que eu conto, vieram de mais uma vez eu ver alguns documentários, não documentários, mas vídeos sobre Tolkien e ver a riqueza da lore dele, né? E eu ficar, meu Deus do céu, como é que o cara faz um negócio desse? É tanto trabalho só pra criar a base de onde a tua história vai se erguer. Então é um trabalho realmente de se respeitar, sabe? A dedicação que o cara teve. Mas enfim, por isso eu criei, por conta dessa inspiração que eu tive no Tolkien, eu criei essas ideias de falar mais um pouquinho sobre a minha lore, né? É, e ao mesmo tempo também deixar essa lore, é, como é que eu digo? Available, né? Tipo, disponível para todo mundo, entende? E acompanhar isso com ilustração iria ajudar com outro problema que se tem com literatura, que é difícil mostrar o que eu sou capaz, o talento que eu tenho ou não tenho, se você não tiver a confiança em mim de dedicar uma semana do seu tempo, da sua disponibilidade, para ler uma obra de 300 páginas, cara. Nem que seja para ler o comecinho. Tipo, isso requer uma dedicação monstra. Eu exigir isso de você não é razoável. Mas eu posso exigir que você não exigir. Eu posso lhe mostrar algo muito mais facilmente consumível. E dessa forma, eu facilitar esse consumo, facilitar essa dedicação que você pode ter para o meu livro, se você vê algo menor. Esse algo menor e mais fácil de consumir, que eu imaginei, foram ilustrações. Só que, como você acaba percebendo, ilustrações não são coisas fáceis de conseguir assim. É algo bem mais complexo porque você depende de outra pessoa. E essa pessoa tem o tempo dela, ela tem as coisas dela. Você não pode se utilizar da sua força para empurrar eles. Entende? Se você quer algo para amanhã,
eles têm a vida deles, eles não têm como, sabe, se ajustar para pro seu tempo. Então, é algo que é bacana, é algo que eu ainda estou fazendo, mas não é algo que se faz de forma tão confiável. Ah, eu preciso disso para amanhã. Não vai rolar, certo? Eu tenho passado mais de um mês e eu não, não consegui pegar uma ilustração que seja. Eu ainda estou trabalhando na primeira e a segunda, o texto está pronto, o texto da Lore está pronto, da história por detrás está pronto, mas não, eu não consegui achar. Tipo, eu tenho várias opções e nenhuma delas me respondeu. Então, a vida é difícil. O que me cai o que me levou a uma ideia. É, eu tenho como fazer essas coisas. Tenho como fazer algo que é mais facilmente digerível. E de repente eu notei que eu já estava fazendo isso. Porque assim, tem muitas premiações para contos e curtas histórias, né? Que eu tava fazendo. Eu já tinha feito o Cavaleiro Carcomido, que é uma história bem light-hearted, bem tranquila, sabe? E agora eu tô trabalhando nessa aqui, a Ira. É, e esse conto é algo que ele mata vários problemas que eu tenho. Por isso que eu até quis fazer esse vídeo sobre esse conto. Porque não somente é um conto, não somente ele é curto, ele é facilmente digerível, ele também fala da lore do que existe por detrás desse mundo. Entende? Ele traz conceitos que, se você não sabe de nada do que eu estou escrevendo, é, vão vai, vai começar a tornar bem claro o que existe por detrás da história. Por exemplo, ele cita aqui, logo de cara, as Planícies Amarelas, ele cita Proélia, ele cita uma Grande Guerra, ele cita a Ordem da Mão Direita, ele cita todas essas coisas que fazem parte do meu mundo e que você não entende ainda. Você não sabe o que é. Mas em uma história curta que ela não é um lore dump, não é só pra gente dizer, ei, existe essas coisas aqui, tchau. Não, é uma história estabelecida, que existe por dentro do universo, é uma história que é escrita em forma de carta, é, que que explora um tema específico, que se aprofunda em personagens e que tem tem o seu aprofundar e tem o seu desfecho. É algo que é prazeroso em si, que também é curto, não requer tanto investimento. Você pode ler isso aqui assim, pra mim eu leio esse negócio em uma hora, mas é porque eu não sei ler. Mas você pode ler isso aqui em uns 15 minutos, se você é uma pessoa normal, sabe? Então, não requer tanto investimento, é, é uma história bacana e também explora muitos conceitos da lore. O, o conto anterior que eu tinha escrito, que é o Cavaleiro Carcomido, ele não explora tanto. Ele não explora tanto da lore. São só crianças e um senhor um pouquinho mais velho. Não é nada demais. Entendeu? Se aquilo. Você poderia facilmente dizer que aquilo não se passa no universo da minha história. Ou você pode dizer que se passa. tá, tá à sua disposição, o que você quiser fazer com aquilo. Entende? Então, eu curti muito fazer essa história quanto a isso. E ela também me contou, e aí vamos cair no que eu já ia explorar, que não necessariamente um conto é aquela situação de tipo, ah, eu não quero me dedicar a fazer uma história longa, que requer muito tempo e muita dedicação. Não necessariamente, sabe? Porque às vezes eu via que o conto é algo que pode te dar aquela satisfação quase imediata de tipo um trabalho de 3 dias, ou às vezes até algumas horas, já traz aquele senso de dever cumprido e que a galera fica às vezes presa escrevendo essas coisas. Mas não necessariamente só isso. Tem as suas utilidades. Principalmente nesse problema, e é algo que me assola o tempo inteiro. Eu não tenho nenhuma forma de te entregar um, tipo, um condensamento do meu livro.
Não por completo. Eu sou um cara que escreve muito. Então, se tu olhar a minha sinopse, cara, aquilo ali não é o que tá. Assim, é o que tá no livro. Mas o livro é muito mais do que aquilo. A profundidade que a gente vai é muito mais do que aquilo. Entende? Então, se você me pedir, é tanto que todas as vezes é o que eu notei, outras entrevistas que eu fiz, a galera diz, ah, você pode resumir o seu livro? Eu faço, porque não tem como eu falar, tipo, pela superfície. É muita coisa. É como querer, sabe, se você vê uma cidade por cima, sabe, da estratosfera, você vai dizer que é uma superfície áspera que brilha, mas isso é uma cidade? Não. Uma cidade é muito mais do que isso. Então é sempre muito difícil pra mim, entende? E talvez isso seja um problema, eu escrevo demais. Mas é algo que é do meu estilo a esse ponto. Eu não sei se eu conseguiria mudar, sabe? Pois é. E assim, esse contozinho também me ensinou algumas coisas. Tipo, eu passei por um bom tempo pensando nele porque eu não sabia o que fazer. Eu tinha dois pontos principais, certo? Que é um rapaz de nome. Qual é o nome desse filho ego? Anatolius. É, isso é algo que acontece bem antes do Vidas Efêmeras, certo? O Anatolius, ele é um rapaz, ele tem uns 13 anos de idade. E, e, e ele é uma das partes principais dessa história. Sem ele, essa história não acontece. Mas ao mesmo tempo, nós temos um outro personagem que é basicamente um protagonista, que é o Kepras. Eu passei muito tempo pensando nessa história, em como fazer ela. Mais ou menos, eu acho que eu demorei umas 2 semanas pra produzir isso. E grande parte disso foi só pensando no que fazer. É, e todo esse pensamento veio pelo motivo que nós temos dois centros. Nós temos dois. Tem um nome melhor pra isso, que eu tô me esquecendo. Nós temos dois cernes. Vamos com cernes. E quando você tem um cerne na história, você quer contar a história através desse cerne. Ou, tipo, de olho nesse cerne, ou narrada por esse cerne. E aí foi um dos desafios, tipo, entender, ok, o que é que eu devo fazer com isso? Então, o que eu acabei fazendo aqui, escolhendo, né? Diante desse. Geralmente no livro, como é um livro, eu só faço, cara. Tem vários pontos, personagens aqui que são interessantes que a gente explorar. Cara, beleza, bora explorar todos. Eu tenho tempo pra escrever um livro. Não é pra escrever uma página de jornal. Não tem limitação. Limitação é só eu. Então, eu quero falar sobre a Helena. Ok, o capítulo é narrado pela Helena. O foco é na Helena. O próximo pode ser o foco no Força. O próximo, depois desse, pode ser o foco no Otto. Não tem nenhum problema. Tudo isso constrói a história. E se aprofunda em cada personagem, que é ainda melhor. Entendeu? Aqui é um conto. Tenho que me limitar um pouquinho. Principalmente porque eu iria mandar isso aqui pra um concurso. Tá? E o limite é 6.000. 6.000 páginas. Meu Deus do céu. 6.000 palavras. Então, imagina como é que eu ia colocar tudo isso em 6.000 palavras. Esse aqui quase bateu no 6.000. Então, assim, não tinha como. Então, eu fiz um negócio que eu nunca precisei pensar nisso antes. Então, eu meio que, ok, vamos se reinventar um pouquinho. O estilo que eu usei aqui foi, eu peguei o Anatolius, que é o rapaz, e ele é o narrador da história. Por que que, porque ele é por que que ele é o narrador da história? Porque isso é ele contando uma história da juventude dele para um primo dele em uma carta. Isso é um trecho de uma carta, certo? O que quer dizer que Anatolius também escreve demais. Mas faz sentido para a profissão dele. Ele é aristocracia e ele assim, spoiler, mas não é spoiler. Ele é aristocracia e ele é um conselheiro real. Então ele fala bem e fala muito. Assim, né? Comparando com uma pessoa comum.
Onde que tá indo com isso? Ah, é. Ele tá descrevendo tudo, ele tá narrando tudo que tá acontecendo, mas os olhos dele de narrador que está contando a história está de olho muito atento no segundo ponto que seria o outro cerne da história, que é o Kepras. E com isso eu tenho como ter um foco maior no Anatólio, porque ele está narrando, e ao mesmo tempo eu tenho o mesmo foco intensificado no próprio Kepras, que é o outro ponto que eu queria explorar. Então, dessa forma eu consigo explorar os dois, que é um tipo, é meio que uma engenharia. Eu sei que, assim, eu não gosto de fazer essas coisas, mas quando você tem problemas, engenharia é o que você usa quando para resolver problemas. E, sim, o problema número um, meio que é, né, você conseguir explorar esses dois lados da história ao mesmo tempo. O problema número dois é fazer com que a solução de problema que eu estou, a solução que eu estou tentando encontrar não comprometa o, a, a expressão que eu estou tentando fazer. Não comprometa a história em si. Entende? Então, apesar de que eu fico sempre batendo na ideia, a galera me conhece, sabe que eu bato muito na ideia, rapaz, isso aqui não é engenharia, isso aqui é expressão, não invente coisas, não invente moda, entendeu? Deixe fluir naturalmente. Eu creio que dessa forma dá pra fazer funcionar, certo? É, então, assim, é algo que eu vou deixar no site já já. Eu vou só passar pela minha editora, né? E assim que eu passar por ela, vou colocar no site, vou mandar para os concursos lá, vou falar um pouquinho sobre. Curti muito escrever isso. E as palavras finais é que produção de conto, que agora eu estou intensificando um pouquinho mais, né? Eu vou até pegar um antigo meu e postar ele lá no site também. Você tem que dar uma revisada, porque provavelmente tá uma bosta, tenho que dar uma melhorada. A produção de contos, apesar de que tem esse lado que eu tinha um certo preconceito, mas agora eu compreendo que é uma ferramenta a ser utilizada. É algo que ele ensina novas formas de se expressar, mas que também é algo que é uma mão aberta ao leitor que não lhe conhece. Se você não conhece esse cara, você não vai começar com um livro de 700 páginas, né? Pelo menos você não deveria. Você vai começar com não uma revisão, uma resenha. Você vai começar com uma recomendação, ou você vai começar, se assim, não tem ninguém para lhe recomendar, que é o meu caso, pelo menos no momento, Deus sabe quem é que tá comprando esse negócio, eu acho que não tem ninguém comprando. Você vai começar com um conto, né? Curtinho. Ah, vou ver se esse cara presta. Entende? E é isso. Um conto, ele é essa mão amiga que se estende ao leitor que você não conhece. Essa eu creio que seja a questão resumida. E eu acho que é algo que eu vou continuar fazendo. Vou continuar oferecendo pra galera. E, assim, é algo que de um jeito ou de outro eu tenho que fazer. Porque eu queria seguir um pouquinho o rumo do Tolkien, explorar um pouquinho mais esse mundo. Porque às vezes eu me pergunto se, eu amo muito, muito esse mundo que eu criei, mas é porque eu sei o que há por detrás dele. As outras pessoas não sabem. Elas têm que falar comigo pra perguntar, não adianta, sabe? É melhor que eu explicite o que há por detrás desse mundo, o que eu faço no Vidas Efêmeras, assim, pedacinho por pedacinho, mas saber toda a saga por detrás, talvez seja um pouco mais prazeroso. Enfim, condição, vou resumir mais uma vez. Condição é essa mão amiga, né? Essa que facilita o leitor a se conectar com a sua obra. E eles também podem ser uma forma de mostrar mais sobre o seu mundo e, assim, mostrar os detalhes do seu mundo que estão além da sua história principal. Então, contos definitivamente têm o seu lugar. E eu vou começar a apreciar eles bem mais a partir de hoje.
né? Pelo menos, assim, pelo menos como uma ferramenta, não uma ferramenta narrativa, mas uma forma de expressão além, assim, por dentro da escrita. Livros e contos. Talvez no futuro eu lance um livro de contos também, seria legal. Com com esses trabalhos. É isso, né? Só queria falar um pouquinho sobre contos e do que eu aprendi com eles. E eu creio que tenha feito sentido, né? Talvez. Eu sempre desconfio, eu não sei me expressar direito. Eu tô aprendendo, galera. Eu sei escrever, mas falar não é meu forte ainda. Vai dar certo, certo? Vamos ter paciência. Tá bom. Beijo.